Tem uma galera desenterrando os tweets velhos no pessoal por aí. Inclusive, a consequência disso é o pessoal tá pagando praticamente a conta inteira no Twitter. Afinal de contas, os seus posts em mídias sociais têm prazo de validade? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. Meu nome é Tavos Mata Machado. E hoje a gente vai falar no Mimimiras em prosa sobre gente que às vezes fala umas bobagens hoje e que, como consequência, a galera chega e cava seus tweets e posts mais velhos pra jogar na sua cara e que trazem, assim, consequências muito reais, né? A gente vê um monte de figuras públicas, né, aí se preocupam com essa questão e estão apagando suas contas praticamente inteiras no Twitter, e outros que fazem isso com certa regularidade, né? Então, assim, fica a pergunta, né? Os tweets que você fez ali em 2010 falam sobre a pessoa que você é hoje? Então, eu acho que essa situação é muito complicada, porque eu acho que os posts em redes sociais, eles são efêmeros. O ideal da rede social, especialmente do Twitter, é que você posta o que tá acontecendo agora e aquele post vale por agora. E daqui semana que vem, aquele post já não tem validade, ele é um post efêmero. Só que isso não é exatamente a realidade de uma rede social como o Twitter. Diferente do Stories ou do Snapchat, que tipo, tem essa função de se autodeletar, o Twitter ele mantém um histórico. E, de certa forma, se tá salvo, se tá público, tá valendo. Porque, afinal de contas, o Twitter ele é muito voltado nessa função de compartilhar, na função de dar RT e tudo mais. Então, qualquer tweet que tá disponível na conta de alguém, ela tá passível de ser compartilhado e de voltar à tona a qualquer momento. E eu acho que isso foi uma coisa que as pessoas descobriram de uma forma meio dolorosa. Que o Twitter tem um histórico, sabe? Então, assim, pessoas que, como você disse, que tem esse hábito de apagar o tweet, e isso foi uma coisa muito discutida, inclusive bots, que apagam um tweet a cada 30 dias. Ele coloca uma validade no seu tweet de 30 dias e apaga depois. É uma forma de você fazer esse post funcionar como o post ideal. Mas, ao mesmo tempo, por que é que você gostaria de apagar os seus tweets a cada 30 dias? E, ao mesmo tempo, por que você não poderia? Exatamente. É muito esquisito, né? Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar, que tem a ver com o tipo de gente que a gente tá falando, né? A gente não tá falando de um tweet qualquer, né? A gente tá falando normalmente, como vocês disseram, de figuras públicas. Eu acho que teve um caso que tá acontecendo agora, na verdade, nos Estados Unidos, que eu acho que é interessante um pouco pensar isso, que é o atual líder do Mundo Livre, né? Que, bom, ele é famoso no Twitter, né, por vários tweets que ele faz. Teve um tweet, dentre os vários, que ficou muito famoso, que era o tal do COFEF, né? E o COFEF, ele inspirou um projeto de lei que tá correndo nos Estados Unidos agora, que chama Lei COFEF. Esse é realmente o nome dela, COFEF é uma sigla que eles inventaram. E que é um projeto de lei que fala que quer tornar qualquer tweet feito por um presidente americano em mandato como passivo não, mandatoriamente ser arquivado na biblioteca do Congresso como patrimônio nacional e proibir qualquer presidente de apagar esses tweets. Porque tem a ver com segurança nacional, tem a ver com memória, tem a ver com identidade, tem a ver com interesse público. O caso do presidente do país mais importante do mundo, ou maior, ou mais poderoso, eu acho que dá pra colocar que é bem razoável, né? Tomar isso, ainda mais quando é um político que tem como Twitter uma das principais ferramentas de política pública. E sabe o quê? É muito interessante porque, de certa forma, isso é legitimar o Twitter enquanto uma forma válida de comunicação. Porque eu tenho certeza absoluta que pronunciamentos dos presidentes dos Estados Unidos são guardados. Todos arquivados. Então, por que o Twitter seria menos mídia do que um discurso? Porque eu tô pensando assim, onde que mora esse limite? Não, porque até agora eu tava pensando, não, tem que poder apagar sim por algumas razões. Mas depende de quem você é. Depende. E eu tava pensando que sabe o que pode ser? É quando aquela memória é sua, ou aquela memória ela tem que ser tipo coletiva, ela é de mais pessoas, né? Então talvez, tipo assim, o Trump não poderia, porque aquela palavra não é dele. Que ele tá representando, né? É de mais pessoas, então você não pode simplesmente apagar. E eu acho que aqui o negócio chave, né, é a questão do interesse público. Né? É o quanto isso afeta a vida das pessoas, assim, né? Eu acho que você mencionou, Clara, que... Bom, você falou que isso legitima o Twitter, eu acho muito massa que legitima ele, inclusive,
como documento histórico, como fonte de pesquisa histórica, né? Então, assim, é importante que historiadores daqui a 40 anos tenham acesso a todos os tweets do Trump, porque essa é uma parte central da história americana que tá se desenrolando nessa plataforma agora. Mas aí é isso a dúvida, né? Beleza, o Trump a gente concorda. Daí pra baixo, até onde, o que é o interesse, qual é a linha que define? São só cargos públicos, só político? Não sei, mas você tem tipo, mega donos de grandes empresas, coisas que eles opinam tem impacto em política pública. Sim. E aí, é difícil? É difícil. Eu sinto que a gente tem responsabilidade pelas coisas que a gente fala. Eu acho que, na verdade, assim, né, isso nem é exatamente uma opinião, né? Isso é tipo lei. Você não pode falar qualquer coisa e não arcar com as consequências das coisas que você fala. Sim, perfeito. Especialmente se aquilo que você fala é uma coisa que tá acessível a todos e aquilo tá guardado. Não, eu concordo muito com isso, por isso meu conflito. Ao mesmo tempo que eu acho que eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás, assim, nem a pau, nem sabe? Eu mudei muitas convicções. Também. Ao mesmo tempo que eu penso nisso, eu também penso que é bom esse tipo de coisa acontecer, porque bota medo na galera de falar assim, então pera, eu não posso fazer merda agora, porque isso vai trazer consequência no futuro, pode ser longínquo, mas que vai trazer consequência. Então, faz com que as pessoas pensem mais vezes antes de sair prejudicando o outro. Então, é muito importante por isso também, né? Assim. Mas olha só, eu também mudei muito nos últimos 5 anos, nos últimos 8 anos, enfim. Mudei muito, desde que eu tenho acesso à internet. Mas eu tenho certeza absoluta que nada que eu tenha escrito na internet de forma pública, hoje, se fosse resgatada, deporia contra as coisas que eu acredito. Talvez se eu fosse estético, talvez as pessoas descobrissem que eu tive um gosto muito estranho pra fotos na época do Fotolog, enfim, tem coisas que não combinam comigo hoje. Mas não vai ter preconceito, não vai ter discurso de ódio. Eu te entendo. Concordo em grande parte com você. Inclusive, eu fiz uma prática de meus primeiros tweets pra ver, tipo, tem alguma coisa aqui que daria bosta. Eu acho que eu fiz isso. Não, claro. Mas se eu ver alguma coisa que eu coloquei e eu falar, meu Deus, não acredito que eu falei isso, eu vou pensar o que eu faço. Eu tenho que, né, assim. E eu, de fato, até fiz um tweet a respeito, brinquei, né? Que a única coisa constrangedora é o fato que por algum motivo eu tweetava em inglês em 2009. Mas assim, ao mesmo tempo, as pessoas. É importante que exista espaço pra reabilitação e pra esquecimento. Lógico. E aí, tipo assim, beleza, a gente não, mas tem pessoas que sim, pessoas que podem ter sido canalhas sem tamanho e que coisas acontecem na vida, no mundo, ao longo, o mundo é diferente de 10 anos atrás. Sim, claro. E aí, assim, poxa, dá pra acreditar, não quando uma pessoa tem o mesmo tipo de tweet consistentemente de 2009 a 2018 todos os anos, aí a gente dá menos conta. Agora, quando a única coisa que você encontra tá perdido num tweet de 2012 e a pessoa parece outra pessoa hoje em dia, poxa, não sei, até talvez, onde, né? Então, assim... De certa forma, eu acho que, na real, eu não olhei meus tweets antigos. Eu também não tenho muitos. Mas a questão é que existe um nível de responsabilidade em falar coisas na internet que eu meio que já tinha desde sempre que eu comecei a usar a internet. E eu sinto que é incrível que as pessoas tenham esse senso, mesmo se for começar hoje, sabe? Uhum. Porque, tipo, não é brincadeira. Sabe, você vai escrever uma coisa, você vai falar pra várias pessoas de uma forma que não tem limite de qual é a sua audiência, a internet é uma coisa assim. Enfim, eu acho que as pessoas estão aprendendo isso de um jeito duro. Porque, de fato, eu não acho que as pessoas são pra sempre quem elas foram em 2012, sabe? Eu acredito na mudança. Mas eu acredito que em 2012... seria bom que as pessoas já tivessem um pouco de responsabilidade. Mas se não, tomara que agora, com esse caso, as pessoas pensem antes de publicar, sabe? Eu acho que as pessoas mudam. Eu acho que é danoso não ter essa coisa de permitir o perdão e a reabilitação. E me faz pensar até mesmo, por exemplo, nessa coisa de prisões, assim, um pouco, sabe? Que tipo assim... não adianta simplesmente estigmatizar uma pessoa sobre a memória de alguma coisa que ela foi antes. E quando você sempre coloca ali na pessoa a imagem do que ela foi, você tá meio que traçando um script para ela continuar sendo daquela forma. O perdão é importante para você poder permitir a mudança daquela pessoa e de todo mundo que é influenciado por aquela pessoa, né? Então assim,
Eu não tô falando que pode sair fazendo bosta pela internet, não, entendeu? Não pode. Mas que é legal, assim, que seja possível, de toda forma, a pessoa, se ela tiver um pouco de entendimento, assim, tomar a rédea sobre essa sua memória que tá ali coletiva, né? Tá ali no público, né? Sei lá. Eu acho que quando a gente pensa que é um momento de aprendizado, eu acho que o que significa é que se em 2024 algum jovem youtuber que é para começar a fazer vídeo daqui a 2 anos, descobrir um tweet dele de 2020 falando alguma besteira inenarrável, já não dava até essa desculpa, porque 2018 já aconteceu e já foi uma lição pra internet brasileira, sabe? Então eu acho que assim, bom, nem todo mundo tinha esse senso em 2012, é uma pena que não tinha. Agora é mais difícil de dar essa desculpa. Mas só pra deixar bem claro, por que a gente não falou o nome de ninguém? Por que a gente não menciona essas coisas? Aqui no Mimimídias a gente já fez um vídeo sobre isso. A gente até tá falando em perdão e tudo mais, mas é mais nessa questão de, tipo, a nossa própria relação com a imagem que a gente tem dessas pessoas que a gente segue e tudo mais. Mas uma coisa é que a gente, nem nós de cá, nem você, tem condição de julgar as pessoas. Para que as pessoas sejam julgadas, existe um sistema judicial e tudo mais. E a gente tem um vídeo que fala sobre isso e sobre linchamento virtual. E é uma opinião muito complexa e muito difícil de falar assim, en passant. Mas eu vou deixar o link do vídeo aqui. Vocês vão assistir depois de assistir esse, se vocês querem saber o que a gente acha sobre linchamento virtual. Porque é um vídeo que deu muito trabalho, um vídeo que tem muita pesquisa, muito embasamento. E, enfim, tem tudo a ver com essa conversa. Mas não espere que o Mimimídias vai fazer caça às bruxas, porque esse não é nosso perfil. Bom, pessoal, como sempre, deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito disso. Você acha que tá tudo bem? Sai apagando o tweet à torta e à direita? Ou isso é meio que um descompromisso dessas pessoas aí? Tweets de 2012 são perdoáveis? Qual que é a data de validade do Twitter? Fica a pergunta aí. Um grande abraço e até a próxima.